Boa noite, sejam bem-vindos a mais um projeto Saber, Agir e Evoluir. Hoje estamos aí de novo com os nossos companheiros, professor Daniel com o Boletim Coronavírus, professora Cíntia com o Boletim Família.com. Hoje eu posso falar, né, Cíntia? Família.com. E as professoras Eliane e Juliana, né, professoras aí do ensino infantil. Vamos começar com o nosso colega, professor Daniel, apresentando o Boletim Coronavírus. Boa noite, pessoal. Bom, infelizmente, eu ainda não consegui o meu objetivo, que era chegar para o nosso boletim só com notícias boas, né? Então, infelizmente, nós ainda temos um balanço de notícias boas e notícias ruins quando nós falamos do coronavírus, né? Então, o Brasil, essa semana, ultrapassou 2 milhões de casos, né? Então, são 2.064.328 casos, com 77.851 mortes, né? Isso traz uma taxa de letalidade de 3,77%. No estado de São Paulo, nós tivemos, no dia de hoje, né, 17 de julho, mais 398 mortes. Então, o número diário de mortes no estado de São Paulo ele não baixou, né? Uma notícia boa é que nós temos 1.366.775 pessoas recuperadas do coronavírus no Brasil. Então, isso é um dado interessante. Nós tivemos também a 7ª atualização do Plano São Paulo, né? A região de Piracicaba, ela regrediu para a fase vermelha, infelizmente, né? E as demais regiões do estado de São Paulo se mantiveram na mesma fase que elas estavam na semana passada. Então, a nossa região aqui, metropolitana de São Paulo, é a região com um resultado melhor, então nós seguimos na fase amarela, né? Bom, mas tem notícia boa também, né? Uma delas é que alguns pesquisadores da área de engenharia da USP, eles estão desenvolvendo e produzindo respiradores mecânicos de baixo custo. E essa semana eles entregaram 10 peças para o INCOR, para o Instituto do Coração, né, para testes em pacientes com coronavírus. Ponto importante, né, ainda falando de coronavírus, é sempre voltar ali naquela avaliação de quais são os sintomas da doença, né? Então, só revisando algo que nós já estamos até um pouco cansados de ver, mas que é importante, né? Febre, tosse seca e cansaço são os 3 principais sintomas. E os sintomas um pouco menos comuns são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, perda de paladar e olfato, que é um sintoma bastante peculiar e diferenciado, né? E descoloração das pontas dos dedos, das mãos e dos pés, né? São alguns sintomas um pouco diferentes, não tão comuns, né? São poucos casos que têm esse tipo de sintoma, porém eles são bastante significativos por serem diferentes. Então, isso que nós tínhamos por hoje. Daniel, uma informação importante, né? Você comentou aí a respeito do Plano São Paulo. Claro. O que você acha, na sua opinião? É um plano eficaz? Porque, pelo que eu entendi, é assim, né? Eles têm esse plano, o governo é que monta esse plano, mas aí o prefeito, se o prefeito não quiser atender esse plano, ele tem essa liberdade? Parcialmente sim, né? Então, aqui na região do ABC mesmo, nós temos uma situação parecida com isso que você está mencionando, né? Então, algumas coisas que reabriram esta semana, aqui, pelo menos aqui em Santo André, né? Eu sou de Santo André, né? Então, que reabriram agora em Santo André, elas não estavam necessariamente previstas para a fase amarela. Porém, o prefeito entendeu que ele poderia avançar um pouquinho nesse ponto, né? Porém, de um modo geral, se segue a diretriz do governo do estado. E esse plano, para você, ele é eficaz? Na verdade, não é uma questão de eficácia, né? Mas as fases elas são definidas de acordo com alguns critérios. Então, ele mexe, por exemplo, com a taxa de ocupação de leito de UTI, né? Então, ele está muito relacionado com o número de casos e a estrutura que aquela região tem para atender esses casos. Então, ele vai muito nessa linha. Obrigado, Daniel.
Então, nosso programa sempre trazendo aí novidades, né? Com o professor Daniel, Boletim Coronavírus. E agora eu vou passar a palavra para a nossa novata, família.com. Vamos lá, para Cíntia. Boa noite, professores. Boa noite às Boa noite. convidadas, Juliana e Eliane. Então, hoje o tema de família.com é um tema que todos estão passando, que é o tema de emoções. E aí, entrando nessa parte de emoções, a gente tem 3 tópicos, né? Como estavam nossas emoções antes da pandemia, como estão as nossas emoções durante essa pandemia e como serão as nossas emoções após a pandemia, depois que tudo voltar ao normal. Né? Então, a gente vê como exemplo aquele filme Divertidamente, que com certeza muitas crianças da educação infantil já assistiram, que é aquela briga dentro da nossa cabecinha de sentimentos, né? Então, a gente tem ali o momento da alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Então, a gente tem essa mistura de emoções o tempo todo, né? Então, nós, como adultos, também passamos por essa mudança. A gente está o tempo todo nos reinventando, para falar a verdade, né? Então, sempre o novo está vindo. Não é o normal que nós estamos vivendo ainda. O normal era o antes. E aí, falando de emoções, eu entro nessa questão, o antes, como que estava essa emoção dessas crianças, né? Adaptação ao colégio, né? Muitas já estavam na rotina, sabe que as crianças pequenas da educação infantil, algumas, as professoras conseguem tirar a fralda durante o processo ali da rotina, né? Aprendem a comer sozinhas, a pegar o material, identificar o seu material e começa já o processo de alfabetização. Então, vocês estavam no processo de adaptação de emoções, né? Então, aquela emoção de saber que a minha mãe me deixou na escola, mas ela vai voltar para me buscar. Que eu vou pedir para a tia ligar para minha mãe, porque eu estou com saudade, e elas vão chorar. Mas elas vão pegando o quê? Confiança. E esse é um trabalho da educação infantil que eu admiro muito, né? Passei pela educação infantil durante 4 anos também, né? E sempre friso, vocês da educação infantil são exemplos para as crianças, né? Todos os professores devem passar pela educação infantil, todos. E aí a gente entra durante a pandemia. Como que está essa emoção dessas crianças durante essas aulas remotas? A criança que não quer assistir a aula, e lá na escola tem um parquinho, uma piscina de bolinha, o momento da história, cantar, fazer a oração antes do lanche. Olha que mudança, olha a emoção dessas minhas crianças. O que será que está passando? Então, não é só os adultos que passam por essa emoção, os nossos alunos também estão passando, e a educação infantil também está passando. Com certeza, hoje a gente vai ouvir das meninas que são convidadas da educação infantil, tem alunos que talvez não queiram entrar para assistir aula. E a mamãe fica ali do lado, pedindo para ela entrar, para ela cantar com a pro, para ela ouvir uma história, e ela não quer participar. E a gente tem que entender. É muito estranho ela ver a pro no virtual, se a pro abraça, a pro beija, a pro enxuga as lágrimas, né? Então, é esse carinho de 4 horas e meia, fora os nossos alunos que são integrais. E aí vem esse depois da pandemia. E esse depois da pandemia, eu vou seguir para vocês um vídeo de Celso Antunes. Né? Celso Antunes, ele fala desse depois da pandemia, como seria. E ele vai deixar várias perguntas para nós nos avaliar. Então, querendo ou não, depois da pandemia, voltamos para a escola. E aí? Como vai ser voltar para a escola? Como vai ser esse reencontro na escola? O que aprendemos durante esse tempo que estávamos em casa? Estamos alegres em voltar? Quem são os nossos amigos que vamos nos reencontrar? Quem são os nossos colegas de trabalho que vamos nos reencontrar? Afinal, como foi essa transformação? Uma transformação que envolve a reflexão, o pensamento e até mesmo a opinião. Então, olha quanta coisa nós estamos passando nesse processo de emoção. Mas aí eu deixo um pensamento de Celso Antunes para vocês. Perdemos em quantidades, mas com certeza ganhamos em qualidade. Obrigado, professores, e obrigada, convidados. Essa é a minha mensagem para vocês. Obrigado, Cíntia. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai para uma parte aí que eu vou apresentar as nossas convidadas, né? A professora Eliane, olha só, ela é formada pela Faculdade de Mauá, FAMA, tá?
ela tem licenciatura plena em pedagogia, habilitação em gestão educacional, formação pedagógica profissional docente e aprofundamento em educação infantil. A gente já viu que o currículo é 10, olha só. Cursos de berçarista, e agora ela está cursando uma pós em lúdico e psicomotricidade. Olha o nome, que legal. E a professora Juliana, também com uma bagagem super boa, né, que vai nos ajudar aqui na nossa conversa. Ela também é formada em pedagogia, tá, pela Unimes. Ela é pós-graduada em psicomotricidade, pós-graduada em psicopedagogia, e ela também está cursando aí uma pós-graduação em alfabetização e letramento. Olha só que legal. Então eu vou iniciar a pergunta aí para as nossas convidadas, né? Vamos lá. Como já foi inclusive introduzido, né, em programas anteriores, se eu não me engano foi até o da Procinte e da Pro Priscila, né, que falava sobre alfabetização e letramento, né? Dizia o seguinte, que eles caminham juntos, né, no processo de aquisição da linguagem de todos os indivíduos, né? Vocês, vamos lá, como professoras do ensino infantil, podem explicar com mais detalhes as diferenças entre letramento e alfabetização e de que forma elas devem caminhar juntas? Bom, vou falar ao meu entender. Então, alfabetizar é aquela criança que consegue decodificar as palavras, ela conhece as letras, conhece o alfabeto todo, então ela consegue codificar e decodificar as letrinhas. Então, se a gente apresentar lá para ela M-A, ela vai falar ma, o L-A, lá. Isso, para mim, é o alfabetizar. O letramento, ela tem que entender o que ela está lendo, ela tem que interpretar. Então, assim, se a gente, às vezes, falar para uma criança que é alfabetizada, ela, assim, a Rafa gosta muito de comer banana. Para ela ler isso, ela vai ler, ela vai chegar e vai falar A, R com A, Ra, F com A, ela vai chegar até o final do processo. Só que aí se eu perguntar para ela, quem gosta de comer banana? Ela vai falar, não sei. Porque ela não está letrada, ao meu ver. Então, ela só está alfabetizada, ela conhece, ela consegue decodificar as palavrinhas, mas ela não entende. Então, o letramento, para mim, a criança tem que entender o que ela está lendo. Então, ela tem que conhecer, interpretar, conseguir ler a frase e entender o que ela está lendo, para ela apresentar. Porque a alfabetização, eles estão perante a alfabetização o tempo todo, que eles estão com livros, sai na rua, letras para todos os lados, então a alfabetização está com eles o tempo todo. Mas, porém, eles têm que entender que alfabetizar, ler, é alfabetizar. E o letramento é entender o que ele está lendo, ele tem que entender. Quando ele vai num lugar, ler um contrato, ele não precisa só ler, ele tem que ler e entender o que ele está lendo. Então, aí é a diferença entre alfabetização e letramento. Ao meu ver, é preciso alfabetizar e letrar ao mesmo tempo. Alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Os dois têm que estar juntos. Por que adianta uma criança ser alfabetizada e ela não entender o que ela está lendo? Ao meu ver, não adianta nada. Então, nós da educação infantil, a gente tem que trabalhar para que eles consigam ler e interpretar aquilo, entender o que está lendo, para poder ficar alfabetizado e letrado. Esse é o meu ver. Juliana? Letrar é um ato social, cultural. Quando uma criança torna-se letrada, temos consequências linguísticas, descobertas, ou seja, transformações benéficas, né? À medida que a criança entra em contato com a leitura, a escrita, ela evolui, ela avança para uma fase letrada, né? Acho que é um complemento aí do que a Eliane disse, né? Tá tudo... Beleza, vamos lá. Professora, uma pergunta, né? Você comentou sobre o letramento e a alfabetização caminhando juntos, né? E é possível, em todo momento, manter isso junto?
tá? Eu acredito que sim, respeitando, lógico, a individualização de cada criança, a fase, a etapa de cada criança, sim. Porque eu acho que consegue, sim, caminhar os dois juntos. Primeiro você pode alfabetizar e depois letrar, e andar os dois juntos, consegue sim, ao meu ver, sim. Que alfabetizar refere-se ao aprendizado das técnicas, né? Para a compreensão da linguagem, no que diz respeito aos conteúdos gramaticais. Já o letramento é o ler, o escrever. Então, essas duas junções precisam andar juntas, né? Nesse contexto. Obrigado. Vamos lá, então. Professora Cíntia, alguma pergunta para as nossas entrevistadas? Não, eu só completando essa parte de letramento, né, que elas estão falando de letramento e alfabetização, a gente acredita que essa parte de letramento, nós vemos agora a questão dos nossos alunos maiores, né, que é essa parte de compreensão, essa parte de entendimento, né, então a partir do momento que ele identifica não só a letra como um símbolo, né, porque ele identificou a letra não como o C de Cíntia, o C que é meu nome, né, e depois ela vai virar uma alfabetização na parte de fonética e fonema, né? Mas já que eu comecei a falar de emoções, e a gente sabe que a adaptação da educação infantil é muito difícil em alguns momentos, a gente sabe que a criança chora uma semana, e aí sábado e domingo vem o papai e a mamãe, e aí segunda-feira volta chorando tudo de novo, e começa tudo aquela adaptação, e quando a gente achava que estava tudo indo muito bem, a gente tem uma pandemia que nos interrompe. Porém, a gente sabe que é uma fase muito importante para as crianças, né? E aí eu quero que vocês contem para mim, nesse momento de acolhimento, porque a gente sabe que o acolhimento começa desde lá do portão, quando vai descer do carro, vai passando pelo corredor, vai encontrando a tia da limpeza, a tia da cozinha, a tia da recreação, e vai passando ali e sendo acolhido por todos, né? Isso acontece um pouco diferente da nossa situação no colégio com os maiores. Mas tem criança que cobra ainda esse contato nosso também. E eu quero saber de vocês, como está sendo esse momento de acolhimento nas aulas remotas? Sendo que esse é um processo nas aulas presenciais, né? E acontecia desde o portão, como eu falei. E agora, como que está sendo essa sala de aula no acolher os alunos de vocês nas aulas remotas? Conta pra gente um pouquinho. Então, no início, eu achei muito difícil esse acolhimento, porque é muito diferente do contato na escola, né? Você fica no portão, você leva no portão, entrega para os pais, você, né, tá desfraldando, dá comidinha na boca na hora do lanche, vamos, come, tem que comer, aquele carinho, né? O cuidado no parque, tem todo né, um contexto assim de abordagem assim que a gente faz, né? É muito carinho, é muito toque, é muito abraço. E assim, de longe, né, virtualmente, para mim assim no começo, acho que foi mais difícil para mim do que para as crianças. Eu acredito que eles estão lá com as mães, né? Estão com a família, e a gente fica aqui, cadê a criança para me abraçar? Tá ali do outro lado e eu não posso ter esse contato. Então foi bem difícil, mas eu consegui chegar a esse ponto de acolhimento legal, sabe? Que eu chego, as crianças, oi, Pro, que saudade, e faz coração, e manda beijo, e às vezes não quer sair da aula, então eu me senti acolhida e eu acredito que consegui passar para eles também esse acolhimento. No meu caso também tá a mesma coisa. No começo foi bem difícil, porque a gente foi pega de supetão, né? Na verdade, a gente não imaginava que ia acontecer tudo isso, que ia estar fazendo uma revirada na nossa vida do jeito que virou, né? E aí, como é que ficou ver a criança pela telinha, sendo que professor de educação, professor de educação infantil, sou muito de pegar, abraçar, beijar, dar abraço. Então, a gente já chegava lá na escola, então era isso, abraçar, dar um abraço para a Pro, dar um cheiro, que seja, era isso. E aí, com as aulas virtuais, como fazer isso? Então, assim, no começo, eu fiquei bem travada, bem assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Uma, porque as crianças estão ali, estão com os pais, a gente sabe que não é a mesma coisa. A criança com o pai é totalmente diferente do que a criança lá na escola com a Pro. A criança com a Pro lá, ela se solta.
ela não liga muito para pai e para mãe. E ali com o pai eles ficam meio travados, né? Então, ai meu Deus, como que vai fazer para estar chamando essa criança para a gente? E aí a gente fui levando, e hoje, graças a Deus, acredito que nas aulas eles também gostem de ficar, estou tendo um bom aproveitamento deles. E hoje mesmo uma aluninha virou e falou assim, Pro, eu vou morrer de saudade de você. Eu falei, eu também vou morrer de saudade. Eu falei, vem aqui para minha casa, vem aqui ficar com a Pro. Então, assim, a gente sente que eles também estão sentindo muita falta disso, né? Do contato com a gente. Mesmo vendo a gente pela telinha, não é a mesma coisa, eles sentem falta. Eu procuro cantar bastante musiquinha, fazer eles participarem comigo. Ai, vamos dançar, agora é hora de dançar, vamos dançar. Hoje é sexta-feira, hoje é segunda, vamos. Quem tá com preguiça, quem tá com sono, vamos. Vamos todo mundo ficar contente, vamos. Aí eles bem participam. Então, eu sinto que está tendo uma boa interação deles com relação a isso e que os pais também estão ajudando bastante a gente a fazer com que eles participem, que eles se sintam à vontade, porque também tem isso, né? Os pais fazer com que eles se sintam bem para estar participando na aula, porque se a criança fala, eu não quero, e não adianta forçar, porque eles não fazem, eles não participam, e eles são pequenininhos, mas agora que cisma não tem jeito, então a gente tem que tentar cativar, e eu acho que agora, nesse momento, eu consegui cativar os alunos a participarem bastante da aula. É isso aí, gente. Eu fico imaginando a dificuldade, né? Você manter uma criança ali na frente de um computador, né? E a professora ali tentando, eu acho que é bem difícil. Eu acho que eu não... Na frente. É bem difícil. Às vezes eles ficam muito cansados. Você vê nos olhinhos deles que eles estão cansados. Eles começam a baixar e fica assim, e fica assim, fala, não, já não dá mais. Aí tem que fazer um outro jeito. Porque eles cansam também. É sacrificante para eles, eu acho. É gostoso, eles gostam de ter o contato, mas às vezes cansa também para eles, porque ficar ali sentadinho é diferente. Na sala, eles saem, eles vão no banheiro, eles bebem água, eles conversam com o amiguinho do lado, e aqui na tela tá paradinho, sentado na frente do computador, para eles está sendo bem difícil, tadinhos. E a mãe, eu creio que fica do lado, né? Fica, a maioria das minhas mães está sempre do lado. Olha lá, é bem difícil. As nossas auxiliares, agora a gente tem um para cada aluno. Vocês estão cheias de ajudantes, né? Vocês estão cheias de ajudantes porque vocês têm as mães presentes, né? E sabe que essa adaptação está sendo muito difícil, né? Porque, querendo ou não, eles tinham uma rotina. Sexta-feira é dia do brinquedo. E aí, né? Tem que levar o brinquedo para mostrar para a Pro, tem que falar, olha, Pro, eu trouxe esse brinquedo porque eu gosto, e tem que ter esse momento, né? Porque senão eles vão se sentir muito distante. E tentar motivar sempre que eles participem da aula é importante, para que eles possam ver os amigos também, né? Mesmo que seja ali na telinha, no virtual, mas é importante esse contato. Obrigada, meninas. Isso aí, gente. Vamos lá. Nosso companheiro Daniel, alguma pergunta? Vamos lá, temos sim, né? Bom, dentro desse cenário todo de pandemia, né, todo o ensino ele se voltou para as atividades que utilizam as tecnologias digitais. Dessa forma, né, os envolvidos, né, em todo esse processo do letramento digital, eles passaram de consumidores para produtores de conteúdo, né? Então, desenvolvendo ali autonomia, atitude de dono, criatividade, né, que são competências profissionais ali muito conhecidas, já avaliadas há muitos anos, né, no ambiente da indústria, por exemplo, pelos times de RH. Né? Eu queria que vocês traçassem para nós um cenário sobre o letramento digital e sobre o que vocês têm aplicado ou pensam em aplicar nesse sentido nas suas aulas no colégio. Tirando da era virtual para o colégio ou... Não, acho que eu não entendi direito a pergunta. Não, na verdade, o que você... Pensando no letramento digital, né? Estamos falando agora nesses tempos online, né? O que vocês têm aplicado nesse sentido e o que vocês pensam em aplicar, né? Eu acho que as crianças hoje já nasceram na era digital. Então, é muito fácil a gente colocar jogos, vídeos, né?
fazer um lúdico nessa era virtual assim, fica bem mais tranquilo. Eu acho, não sei se é bem essa a resposta, mas acho que é mais ou menos isso que eu pensei. Pelo que eu entendi. A gente usa, né, da tecnologia, a gente coloca lá os vídeos, as musiquinhas, jogos, interage com eles, né? Mais ou menos isso também que eu pensei. A gente está aplicando assim, usa sala virtual, aí usa bastante lúdico, jogos, aí pega uns joguinhos, aqui tem uns joguinhos que fala sobre o alfabeto, aqui tem um que fala sobre números, e vai trabalhando dessa forma, apresentando vídeos para eles diferentes, e aí eles vão se conectando, porque hoje em dia a educação infantil é mais fácil eles ensinarem a gente do que a gente ensina a eles, porque eles são bem mais ligados no digital. Tem criança que domina o celular 1000 vezes mais do que a gente. Você fala assim, o que é isso? Peraí, pera rapidinho. Então, eles já estão numa era que colocou a tecnologia na mão deles, eles fragmentam ela em 2 minutos. Então, para a gente na sala de aula, usando isso, eu acho que está até fácil. Assim. Eu acho que o cenário sobre o letramento digital, eu acho que é isso, né? Usar de jogos, vídeos, animações, a musicalidade, que a gente está trabalhando, né? A gente está utilizando dessa era digital. O que eu entendi foi isso, que o cenário sobre o letramento digital é isso, os jogos, os vídeos, animações, né? Musicalidade, o que a gente está tentando passar um máximo para eles, né? Vocês usam algum aplicativo específico? Não, na própria aula a gente consegue compartilhar, então a gente compartilha histórias, compartilha música, compartilha algum joguinho, né? Aí eles vão fazendo durante a aula. A gente faz alguma atividade, uma brincadeira de equilíbrio, a gente usa de várias maneiras aí, a tecnologia principalmente, né? Porque agora é mais... Legal. Liane, você quer complementar? Não, é só isso mesmo, é bem isso que ela falou mesmo, que lá na escola a gente tem o contato, que nem uma historinha, a gente tem o contato com o livro, aí então eles veem o livro, pegam o livro, e aí no digital a gente vai compartilha uma história, tudo, e não é o pegar, né, só o assistir, o ver, então eles veem, depois a gente comenta e conversa, e aí vai fazendo as atividades em cima do que a gente foi visto lá na historinha, então a gente vai usando mais ou menos dessa forma mesmo. Beleza, muito bom. Bom, gente, é interessante a fala das duas, né? Porque se a gente for pegar... Bom, nas minhas aulas, né? Eu tinha uma dificuldade enorme de usar só o computador com o Webex no começo, porque caía, não sabia se era internet ou computador. Até que um aluno falou assim, abre o áudio e o vídeo no celular e deixa o Note ligado com as câmeras, né? Para ver em grade. Até hoje eu uso isso. Tá vendo? Né? Então, quer dizer... O aluno acabou me ajudando, né, em sala de aula, e eu já não sabia mais o que eu fazia. Né? Acredito que o Daniel, aconteceu a mesma coisa, assim, alguém ajudou a gente ali de alguma forma. Mas é bem interessante. Eu tive esse problema também e fiz dessa maneira. Ligava o computador e o celular, para pelo menos, às vezes, áudio, pelo menos tinha em algum lugar. Tá vendo? E foi uma dica de aluno. Bom, hoje eu vou dar uma mudada na finalização, né? Vou pedir uma ajuda aí, um pouquinho para a professora Cíntia, um pouquinho para o Daniel, e aí a gente fecha com uma coisa bem legal com as professoras, né? Cíntia, vamos ver se você vai me ajudar. Os professores, eles atravessam muitas coisas, né? Da sua opinião, que coisas que os professores eles atravessam? Pode, né? O que vir na sua cabeça, o que eles atravessam? Olha, para falar a verdade, eu acho que, em primeiro lugar, como as meninas comentaram, né? Hoje essas crianças, elas estão cada vez mais evoluídas, né? Então, tem criança que o pai, ou se estamos certos ou não,
colocamos vídeo no celular, as crianças assistem no celular. Então, eu vejo assim, eu tenho uma priminha, que acho que ela está com 4 meses, e ela fica centrada ali em desenhos. Se ela está entendendo ou não, o barulho está estimulando, as cores estão estimulando, né? O movimento. Então, eu acredito que nessa situação, a gente está passando por uma evolução o tempo todo, e principalmente as crianças que estão chegando. Então, eu vejo assim, que quando eu estava na educação infantil, é muito diferente de hoje. O material, né? A questão de, vamos dizer assim, instrumentos que são oferecidos, né? Então, hoje vocês estão online, eu estou falando de cores, automaticamente eu consigo baixar uma música para falar de cores, uma animação, eu consigo gravar, eu vou dançar com os meus alunos. Então, a gente vê que a era virtual, a gente teve que colocar muito mais presente. Então, eu acredito que é essa questão que nós estamos hoje, né? Não só a educação infantil, mas todos, mas eu vejo que a educação infantil, né, por mais que a gente tenha essa preocupação, são pequenos, mas nos ajuda. Pro, não estou te ouvindo. Pro, liga o seu microfone. E a Pro caiu. A Pro não está ouvindo. A Pro travou. E eu tenho certeza que eles falam isso. Mas a questão de o contato, né? Igual quando a gente abre. Pro, oi, Pro, eu tava com saudade. Então, isso faz com que a gente vai melhorando, né? Isso faz com que a gente vai se transformando e se renovando a cada dia. Então, eu tenho certeza que final de semana vocês ficam imaginando o que elaborar, o que planejar, e ali no planejamento você vai lembrando do rostinho de cada criança, né? Se eu contar a história, talvez o meu aluno Matheus vai gostar. Se eu cantar, a minha aluna Laura vai dançar. E a gente vai fazendo isso, né? Então, Proquel, eu acredito que é essa questão que a gente está caminhando com elas. Exatamente, né? Os professores, eles atravessam, olha só, eles atravessam o trânsito, né? Eles atravessam, às vezes, a falta de tempo, eles atravessam o cansaço e eles atravessam as barreiras, né? Agora eu queria ouvir um pouco pro Daniel. Pro Daniel, o que os professores, na sua opinião, eles usam? Usam. Isso, qualquer coisa que vir na sua cabeça. Olha, eu acho que dentro do cenário de pandemia, eu acho que uma das palavras-chave é inovação e duas, né? Inovação e criatividade. Eu acho que essas duas são competências essenciais para o professor hoje em dia. Então, ele tem que usar. Na verdade, desde da época puramente presencial, ele sempre teve que ser inovador e criativo. Porém, neste momento, né, isso tem que ser muito, muito, muito mais. Né? Eu diria que a coisa vai por esse caminho. Né? E acho que também tem um outro ponto, até complementando aí o que a Cíntia estava falando, que tem a questão também do professor ter o desafio de entender a diferença que existe entre os alunos de hoje e os alunos de algum tempo atrás. Né? Então, existem, além todo esse estímulo tecnológico que modifica os comportamentos, já tem estudos biológicos, que mostram que os alunos aprendem diferente hoje, e não apenas pelos estímulos tecnológicos, mas que biologicamente eles estão mudando também. É isso aí. Bom, o que os professores usam, né? Eles usam o giz, eles usam a lousa, né? Eles usam o computador, eles usam a voz, né? E acima de tudo, eles têm muita gratidão e muita paixão pelo que fazem, né? Para finalizar, eu queria só fazer uma reflexão, né? E quando eles não podem, né, atravessar essas barreiras, o que você pensa, Cíntia? Aí, quando Uma palavra só que defina. Quando ele não pode atravessar. Uau! Quando eles não podem atravessar essa barreira, Isso. eu acredito que vem essa questão de flexibilidade. A gente tem que ser Flexibilidade. Então, essa é a sua palavra. Sim. Então, tá bom. Daniel, e aí, o que você acha? Quando eles não atravessam essas distâncias, o que acontece? Olha,
Eu acho que o bom professor, no caso do bom professor, acontece um sentimento de frustração, se ele não consegue atingir. Frustração. Eu acho que, na verdade, todo professor tem isso em mente, né? Em modificar pessoas, modificar vidas, né? E se ele não consegue atingir isso, ele se frustra, creio. É. Bom, quando o professor ele não consegue atravessar as barreiras, aí o que ele vê? Ele vê as portas fechadas, né? Ele vê um sinal que ele não bate mais, né? Então você não tem aquele barulho do sinal, porque o sinal é importante para o professor, né? A escola está viva, né? Então ele não vê mais aquele sinal, né? Mas o que acontece com os professores? Eles atravessam, né? Porque aí eles conseguem tanto ensinar e ao mesmo tempo eles conseguem aprender, né? E hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês e agradecendo até as professoras, né? Professora Juliana, professora Eliana, e dizer assim, obrigado por tantas travessias, né? Com as nossas crianças. E só para fechar, eu queria que a Juliana descrevesse um pouquinho da Pro Eliane, o ponto de vista dela, como colega de trabalho mesmo, só para a gente fechar. O que você acha da Eliane? A parceirinha ali de sala, do ladinho da minha. A gente se ajuda bastante, é minha companheira, gosto muito dela, uma pessoa bem calma, acho ela calma, ela me traz tranquilidade, acho que é isso. E a Eliane? Eliane, o que você vê da Juliana? A Ju é uma pessoa super dócil. Eu vejo ela ali cuidando das crianças, vendo, ela tem uma habilidade muito grande com as crianças. Afinal, todo professor tem que ter, mas a gente vê o carinho que ela tem. Ela é um amor de pessoa. Uma pessoa super fácil de trabalhar, de lidar, porque às vezes a gente encontra umas pedras no caminho, né? A Ju não, a Ju é uma pessoa super legal. E além disso, eu ainda pro da minha neném, então Olha lá, já é um ponto a ajudando a mais, minha né? neném a crescer. Mas Bom, a gente teve muita sorte de... Desculpa atrapalhar, mas a gente teve muita sorte, assim, de poder trabalhar juntas, né? Não conhecia, mas amei conhecer. Estou amando poder trabalhar junto. E é isso. bom, eu venho afirmando aí em todos os programas que é tão bonito ver essa admiração que a gente tem, né, pelo outro, né, pelo profissional, pelo colega ali de serviço, né? E geralmente os professores falam, né, nas entrevistas um do outro, né? Em algum ponto que chama atenção. Por exemplo, eu acho a Procíntia 10, né? Ela em sala de aulas queria ser 10% do que ela é, né? O Pro Daniel, outro dia mesmo eu elogiei ele para Pro Keila, porque né, ele me trouxe uma folha, né, que eram umas orientações, e eu acabei passando para aquele e aquele elogiou. Eu falei, não, o mérito não é meu, o mérito é do professor Daniel. As coisas boas a gente copia, as coisas ruins a gente deixa de lado. E assim foi, né? Então, eu queria agradecer muito. Hoje foi super 10 o nosso bate-papo. Queria agradecer a Pro Juliana, a Pro Eliane, e também agradecer os meus companheiros aí que estão sempre comigo, o Pro Daniel, a professora Cíntia. E até a próxima semana. Obrigada, boa noite. Tchau.